Você está a bordo da Nave Louca. Boa tarde, ouvintes do programa Nave Louca, da Rádio Revolução. Eu sou o João Bosco Gomes. Estamos aqui na livraria Belle Époque, do livreiro errante, para entrevistar a Bianca Ransato, uma viciada em futebol. Olá pessoal, meu nome é Bianca Ransato, eu sou uma estudante de comunicação que sempre foi apaixonada por futebol. Desde muito pequenininha, sempre qualquer esporte com bola, mas prioritariamente o futebol sempre foi minha paixão. Bianca, o futebol sempre foi visto como algo determinantemente masculino. Como você analisa atualmente a superação desse preconceito? Bosco, eu ainda vejo como um lugar a ser alcançado. A gente hoje em dia tem narradoras, mulheres, a gente tem uma movimentação feminina por esse espaço crescente, mas a sensação de ainda sendo um lugar do homem e que abriu alguns espaços para a mulher, esse é um tabu ainda a ser quebrado. A minha sensação é de que ainda é uma coisa masculina e que para fazer um meio termo vai abrindo um espaço ou outro só para a mulher, só para o próprio machismo não estar tão escancarado. Mas a visão da mulher, a opinião da mulher, nesse lugar ainda é muito vista com preconceito. Então eu acho que é um caminho aí, é um caminho que está sendo aberto porque as mulheres, querendo ou não, estão ocupando esses espaços. E o que eu acredito é que quando a cúpula, né, quem pensa o futebol, deixar esse olhar machista, a gente começa a destrinchar esses espaços a serem ocupados pelas mulheres. Como é que começou essa tua paixão pelo futebol? E é engraçado, essa pergunta é uma pergunta que eu poderia ficar respondendo aqui com quase toda a minha história de infância, mas eu vou tentar resumir um pouquinho. Sim. Na verdade, o meu pai, ele é um cara, né, com a cabeça machista e tudo mais, mas ele nunca me criou assim. Ou pelo menos, em relação ao futebol, ele sempre foi muito ao contrário. Eu tenho um irmão mais velho que eu, 6 anos mais velho que eu, e também apaixonado por futebol. E todos os lugares, todos os clubes, enfim, toda a nossa infância foi permeada pelo esporte. Meu pai ia a jogos, me levava também. E com 6 anos de idade, mais ou menos, de 6 para 7, eu tenho essa memória muito forte. Eu virei para o meu pai e falei: pai, eu quero ser goleira. E ele, né, muito sério, falou: então tá, tudo bem. Me levou para um clube que a gente frequentava, aqui perto em Água Santa mesmo, e ele me colocou no meio do gol, lá foi para a cabeça de área ali mais ou menos. E ele conta essa história porque meu irmão fez quase a mesma coisa que eu, mais ou menos na mesma idade. Meu pai foi lá na loja de esportes, comprou todo o material de goleiro, colocou meu irmão lá no meio do gol, chutou, mas fez um chute mesmo. E meu irmão assim: pô, pai, pô. E meu pai: não, você não quer ser goleiro? E aí corta para isso, vai para, sei lá, quase 6 anos depois, me vem eu também, garotinha, fazer a mesma coisa. A sorte é que a gente já tinha todo o material, né? Tava lá guardado no armário, eu vesti a roupa de goleiro, que era originalmente do meu irmão, e quando meu pai fez a mesma coisa, me colocou no meio do gol e chutou, eu, 7 aninhos de idade, eu espalmei para baixo, assim, agarrei. E aí meu pai: essa é maluca mesmo, tem o espírito, tem o genezinho do futebol. E dali em diante eu nunca mais parei. Todos os jogos eu estava no gol, meu pai sempre ficava ali como o técnico, às vezes ele até jogava, e eu não gostava muito quando meu pai jogava porque ele me descredibilizava, porque ele era o zagueiro, então só passava ou a bola ou o jogador, nunca os dois juntos, ele nunca deixava, então eu acabava ficando ali meio que de decoração. Mas aí comecei aos pouquinhos, sempre jogando com meu irmão,
E como é que você foi, do gol você foi para a linha? Você ganhou a técnica de Eu sempre joguei também, né? habilidade com os pés? Exato. Eu sempre brinquei também com a bola. Lembro de pequena também, meu pai ficar fazendo campeonato de embaixadinha. É maldade, né? Com uma criança de 8 anos de idade. Mas o dia que eu me senti importante mesmo foi o dia que eu consegui fazer mais embaixadinhas que o meu irmão. E aí foi indo até que um dia eu ganhei meu pai, ele parou de fazer campeonato de embaixadinha. Aí não, né? Mas foi assim, no colégio mesmo, tentando montar times femininos, sempre tinha uma deficiência no gol. Então eu ia pro gol e adorava jogar na linha e ficava nessa... Se revezando, né? Ia e voltava. Hoje em dia chamam de goleiro linha, né? Naquela época eu nem sei se eu acho que tinha. Tem uma brincadeira de que cada gol troca de exatamente. Troca de jogador, né? Isso é na rataria, né? No jogo nas peladas mesmo. Você sempre jogou no meio de garoto? Porque as garotas... Sempre por causa de demanda, né? Não tinha uma demanda de... Eu fui montar time feminino quando eu já estava estudando lá na minha 8ª série, por aí, porque até em jogos nos colégios de base, assim, sempre eram mistos. Porque a gente não tinha uma quantidade de meninas suficiente. Aí eu fui batendo pé, eu acho que mais ou menos com uns 12, 13 anos, eu matava a aula para ver a educação física das outras turmas, para ir pescando. Poxa, aquela menina corre bem, ou aquela tem alguma noção de bola. E aí consegui montar o time feminino num colégio que estudei aqui também, do outro lado do Meia. Mas eu fazia tudo. Eu ia na confederação para inscrever o time, eu ficava marcando os treinos. Tinha um técnico, né? Mas ele só ganhava e só ficava maluco comigo, né? Porque eu era goleira e ia pra frente. Teve um campeonato que a gente acabou em, sei lá, 6º, 7º lugar, mas eu, enquanto goleira, fui artilheira do time, né? Que é uma coisa... Porque eu era meio sei lá, kamikaze, eu acho que... Mas a gente fazia gol, isso que era a parte bacana. Porque é prazeroso, o futebol te dá essa polivalência, né, de atuar tanto na linha quanto no gol, é uma coisa muito prazerosa. E como é que as meninas te viam com relação a você estar sempre jogando entre os garotos? Para você ter uma ideia, eu acho que há menos de um ano atrás, eu encontrei uma menina na rua, numa festa que estava acontecendo no centro da cidade, e ela lembrou de mim, assim, eu não lembrava. Ela, nossa, você estudou no colégio tal? Aí eu, estudei. Ela, caramba, eu lembro muito de você sempre estava jogando bola com os meninos. Essa era a visão das pessoas. Cadê a Bianca? Ah, tá lá na quadra. Cadê? Sempre era batata. Quer achar a Bianca? Vai pra quadra, que eu sempre estava lá, jogando sozinha se deixasse. Você nunca pensou em se profissionalizar? Nunca, na verdade, porque eu já estava com 18 anos cansada de treino. Eu nunca me imaginei atleta, né? Eu sempre gostei muito do esporte, mas vamos confessar, eu não tinha aquela disciplina, né? Aquela disciplina, e eu acho que também foi uma questão de muita pressão. Na época de colégio, eu treinava todo dia da semana, porque além do futebol, eu jogava basquete pelo colégio. Então, de segunda a sexta, eu tinha treino, e final de semana, que você pensa que vai descansar, não, você tem você treina para competição, e a competição sempre é o final de semana, né? No sábado, né? E às vezes eu voltava para o colégio nos dias de semana para dar escolinha ainda, dava escolinha de basquete e de futebol. Então, assim, aquilo me cansou um pouco. Quando eu saí, quando acabou o 3º ano, eu falei, não é isso, eu quero tudo menos isso. Eu lembro que quando na época, né, que eu fiz o meu primeiro vestibular, ainda você ia lá se inscrever, não era online, né? E aí eu lembro que minha mãe me perguntou, e aí, se inscreveu para educação... Não, ela me perguntou assim, e aí, a relação candidato-vaga para educação física é muito alta?
E eu falei, não sei. Aí ela, como assim não sabe? Eu falei, mas eu não me inscrevi para educação física. Eu me inscrevi para filosofia, outra coisa, porque eu estava realmente de saco cheio daquela coisa de treino, ou viver o esporte dessa forma. Até que um dia, e isso foi uma coisa também muito curiosa, porque eu não me imaginava voltar a jogar com tanta frequência assim, né? Num dia eu estava num show aleatório, era um show do Wilson das Neves, ele estava lançando o CD dele, e aí eu estava vendo com alguns amigos, até que alguém fala, olha, eu acho que ali é o Chico Buarque. Aí quando eu olhei assim, e eu na hora bati o olhar no perfil dele, falei, é ele. E eu fiquei desesperada, assim, eu olhava para as pessoas, o que eu vou fazer? E as pessoas, mas por quê? Eu falei, porque eu falei a vida inteira, se eu vir o Chico Buarque em algum momento da minha vida, eu vou falar para ele que o meu sonho é jogar no Politeama, que realmente sempre foi, mas era uma brincadeira, né? Não, o dia que eu encontrar o Chico Buarque, eu vou dizer que meu sonho é jogar no Politeama. Aí eu estava num lugar fechado, sabia que o Chico estava, sei lá, 7, 8 meses de mim. Eu falei, e agora, o que eu vou fazer? E aí tem até uma amiga minha que diz, Bibi, não acredito que você entregou um guardanapo de Risole do rival pro Chico Buarque. Mas foi isso mesmo, eu pedi uma caneta pro garçom, escrevi um bilhetinho, botei meu telefone, né? E aí cheguei pedindo 1000 desculpas, esperei o Wilson das Neves, né, no intervalo de música dele, e fui lá, assim, pedi 1000 desculpas, eu falei, Chico, desculpa, não é autógrafo, não é foto, e ele arregalou 2 olhões, assim, pra mim, não é foto, né, o que é isso, né, e aí eu falei a bendita frase, né, eu falei, eu preciso te dizer que o meu sonho é jogar no Politeama, e ele abriu um sorriso, né, e brincou, falou, pois apareça, né? E aí eu dei o bilhetinho, né? Pedi desculpa e tudo mais e dei um abraço nele e saí de fininho assim, tipo, ai, achando que o máximo da minha vida já tinha sido alcançado. Tipo, consegui falar que o meu sonho era, porque o meu sonho era falar, na verdade. Jogar era uma coisa inimaginável, né? Até que, acho que uma semana depois, eu recebi uma ligação, telefone, né? Desconhecido, e o telefonema era um alô, Bibi, é o Chico. E aí pronto, né? Dali pra diante, isso faz uns 5 anos mais ou menos. E aí há 5 anos eu tenho finalmente esse lugar que eu não preciso ficar ligando para as pessoas, gente, vamos jogar, a quadra está reservada, vamos lá, por favor. É um futebol que acontece toda semana, 3 vezes na semana, eu posso escolher qual dia eu posso jogar futebol. E assim, é uma galera incrível que me acolheu de uma forma que é insuperável pra mim, assim. A primeira vez que eu fui jogar, é até engraçado, quando a gente teve aquele micro diálogo ali no rival, eu acabei pedindo um autógrafo também. Tava ali, né, naquele silêncio em algum momento, e eu falei, você me dá um autógrafo? Ele, lógico. Ele pegou outro papelzinho, outro papel de Risole do rival e assinou, né, e ele, qual é o seu nome? E aí eu não sei o que deu na minha cabeça, meu nome é Bianca, né, mas eu falei, eu me chamo Bianca, mas pode me chamar de Bibi. Aí rolou um diálogo muito incrível, porque já tem um Bibi no campinho, que é um cara incrível, só que ele é dentista e tudo mais. E aí o Chico falou, olha, já tem um Bibi em campo. Aí ele olhou pra mim e falou assim, mas eu acho que a camisa vai ficar um pouco larga. E realmente o Bibi, bom, a blusa, eu tenho uma blusa do Politeama com o meu nome, só que originalmente cabem 3 bibis dessa daqui na camisa. Tinha que ter trazido. Ele tinha 40 anos. Né? Tem um pouquinho mais. Foi em 73, né? Foi um pouquinho depois de virar o... Foi em 69, se eu não me engano, que o Chico comprou o campinho. Se eu não me engano, mas isso vai me falhar a memória, porque eu li num livro. A gente, engraçado, não conversa sobre esse passado. Há pouco tempo, aliás, semana passada, quando eu soube que ia dar essa entrevista, eu acabei perguntando algumas coisas, né, sobre o time feminino, porque já chegou a existir um time feminino do Politeama.
E as histórias são engraçadíssimas, né? Por exemplo, eu descobri como... Ele nem chegou aos anos 2000, nem virou o milênio. Terminou em 97, 98, mais ou menos. E terminou porque, segundo os meninos, né, aconteceu uma briga de egos e era ciúme do técnico. Tinha um técnico mesmo, e aí eu acho que elas brigaram entre si. E uma das meninas, foi um fim meio passional, né? Uma das meninas ateou fogo no uniforme do Politeama e decretou fim. Foi o fim do futebol feminino no Politeama. As meninas, não sei, com uma briga sentimental, talvez, digamos assim, acabou com o time. Passional. Foi um fim passional, uma pena. E aí... Tem algumas meninas que jogam... Na verdade, quando eu fui a primeira vez, eu fui morrendo de medo, né? Eu posterguei a primeira ida ao Politeama por quase um mês, porque primeiro eu não acreditava, segundo eu achava que era brincadeira, que não era pra ir mesmo, e até que, sei lá, numa terceira ou quarta investida do Chico falando, mas Bibi, venha, apareça, né? Falando a primeira frase que ele falou pra mim, o apareça, eu resolvi aparecer e levei uma amiga comigo, para fazer pelo menos um balanceamento, né? Uma menina de um lado, outra menina do outro. E aí ela foi durante um tempo comigo, até que ela começou a trabalhar, não conseguia mais ir, porque dia de semana, é um horário no meio do dia, né? Então complica um pouco. E aí comecei a levar outra amiga, e aí essa amiga também começou a trabalhar, horário comercial também, nada de... E aí... Mas isso, eu comecei a ir sozinha jogar no Politeama depois de uns 4 meses, porque eles me convenceram de que era para ir. Mas Bibi, não precisa ter outra menina para você jogar. Hein, vem, você já é do time. Esse você já é do time me deu uma confiança e eu passei a ir mais vezes e jogar. Antigamente eles jogavam com 6 em campo, aí mudou. Por causa da minha presença, eles jogam agora com 7 em campo. E, assim, eles conseguiram manter eu consegui manter um espacinho no time. E quando eu não vou, eles reclamam, pô, Bibi, ontem faltou você na marcação. É engraçado quando vai o Bibi também, né? Porque aí a gente fica meio esquizofrênico, não sabe qual é o Bibi que tem que voltar pra marcar, quem é que tem que ir pro ataque. Eu jogo no que a galera tá gritando. Originalmente, eu sou mais centroavante, eu jogo um pouco mais à frente. Mas no campinho volta para marcar e eu, né, com esse peso dos 30 anos. Você já jogou com o Chico Buarque? Ah, imagina, 5 anos, né? Imagina 5 anos de futebol. Ele joga muito bem, né? Ele joga. Ele operou há pouco tempo o joelho, tá voltando a se recuperar. Hoje fez um gol lindíssimo, por exemplo. E hoje, eu não sei se era por uma questão de energia, sabia que ia falar sobre futebol, joguei como nunca, fiz gol de cabeça, meu primeiro gol do Politeama de cabeça. Pois é. E é muito legal porque existe uma mescla, né? O Politeama, de um modo geral, ele é bem... o mesmo time joga há muitos anos, só que sempre precisa ter uma renovação, porque a gente joga contra o time que se forma ali, né? Tem gente de 70 anos, né? Tem gente de 70, como o Chico, e tem gente de 20 e poucos, né? A minha sorte é que eu não sou mais a mais novinha, então não recai tanto sobre mim. O Bibi volta pra marcar, você tem gás. Não tem juiz, não. Não tem juiz. Os juízes são os cardeais, né? A galera da antiga, ó, foi falta e acabou. Foi falta. Você mesmo segura a bola e para, né? Não, mas a galera tem um fair play bacana. Não é a Vera, aquela pelada Vera. Não é a Vera, mas também ninguém fica tirando o pé, porque... Mas é um futebol de músicos, né? Prioritariamente tem gente que mexe com arte, então não dá pra entrar num carrinho, não dá pra ser um jogo tão truculento, porque a galera toca violão, vai, sei lá, compõe. É um acordo de cavalheiros de que é pra se divertir, ninguém tá ali pra ganhar. Se bem que o Politeama nunca perdeu, né?
Ele cultiva a fama de não perder, é uma das frases do hino do Politeama e é bem verdade. Eu nunca vi o Politeama perder e olha que já são 5 anos, então... Tem muito xingamento? Agora eu vou te dizer, é engraçado porque eles me respeitavam mais enquanto menina antigamente. Eu já sou já faço parte do time, as pessoas nunca me xingaram diretamente, ainda bem. Você mas xinga assim... também? Não, eu sou... Imagina, eu tô ali quietinha. De vez em quando dá pra dar uma reclamada, né? Mas eu reclamo mais internamente do que... Mas a galera pega um pouco pesado, né? Mas tem um ou outro ali que pega um pouco mais pesado. Mas de uma maneira geral são cavalheiros jogando futebol. Todo mundo bem tranquilo em relação a essa coisa do ganhar ou perder. Todo mundo tá ali jogando, né, em prol do gol. Bianca, como é que é essa coisa de você de repente estar jogando no meio de umas celebridades assim, que vão lá? É um pouco difícil, né? É um pouco difícil você fazer gol e comemorar com o Chico e naqueles 5 segundos depois não ter vontade de chorar, né? Hoje, por exemplo, foi isso. Eu fiz um gol que realmente foi muito bonito, né? Plasticamente, né? E aí você vai todo mundo... Foi o gol de cabeça? Foi o gol de cabeça. E é engraçado, porque aí... Quem fez o cruzamento? Foi Rodrigo Paiva. E olha que ele hoje, eu brinquei chamando ele de Senhor Cruzamento, porque ele deu 2, eu fiz 2 gols com cruzamento do Rodrigo. Mas é um pouco complicado. No começo era mais, né? Que eu ficava, olha ali o Antônio Pitanga, e ficava, muito feliz, né? O Jorge Vercelo de vez em quando vai. Imagina hoje... Raimundo Fagner. O Fagner eu vi uma vez só no Campinho. Porque ele tá lá no Ceará. Mas ele é muito fominha também. Não, e tem umas pessoas assim que você não imagina, né? Você pensa, Carlinhos Vergueiro. Carlinhos Vergueiro é incrível, bota a bola onde ele... Hoje, por exemplo, o Paulo César Feital estava me mostrando um vídeo que ele achou, que ele ficou muito emocionado da inauguração do Clube do Samba aqui no Meier, em 80 e poucos, e ele ficou super emocionado porque o pai dele estava na gravação. Então, assim, essa vivência, né, por exemplo, a gente cria um laço tão seu porque eu não consigo mais olhar pro Antônio Pitanga, por exemplo, e pensar, nossa, é o Antônio Pitanga. Eu penso, seu Pita. Eu já crio alguns lá, são 5 anos, né? São 5 anos de muito respeito. Todos ali me respeitam muito. O Wildon virou um grande amigo, o Wildon da casinha de sapê, né? Virou um grande amigo mesmo. O Chico sei lá, um mestre de vida, um cara que me ensinou, assim, coisas que eu não imaginava, né? Porque o cara tem tudo para ser o que ele quiser e ele é só um menino feliz com a bola no pé. Isso é muito incrível, sabe? E essas pequenas coisas de criar um laço, que se transformou em amizade mesmo. Eu tenho amigos dentro do Campinho que vou levar com certeza para a vida toda e tenho certeza que só paro de jogar futebol lá no Politeama quando eles fecharem a porta ou quando, sei lá, né, o joelho, o pé, o pé chiar. Ser jogador de futebol ainda é um desafio, né? Muito. Vide a nossa Copa do Mundo feminina, né? Pela primeira vez vai ter uma transmissão da TV Globo, por exemplo. A Marta, que em números, né, em comparação ao nosso melhor jogador, ela se destaca infinitamente e o retorno financeiro é insignificante em relação ao Neymar, né? Sim, comparando, né? E assim, a gente tem times de base. Eu lembro de um time do Santos de base há uns 2, 3 anos atrás, que assim, eu não sei se o time masculino do Santos tinha capacidade de ganhar aquele time. Mas assim, a gente sempre coloca numa dicotomia, né? O homem é melhor do que a mulher. Não, porque existe aqui, olha, da questão biológica, né? Que a mulher geralmente possui massa muscular, volume cardíaco e nível de hemoglobinas menores. Isso levanta questionamentos acerca da adequação do campo e do tempo do jogo.
Você sente isso? De maneira nenhuma. É engraçado, né? Porque há pouco tempo eu falei essa frase. A gente arranja justificativa para tudo, né? Para acreditar no que você quiser. Porque sempre tem um confronto, você às vezes tem que amortecer uma bola nos peitos, né? Mas, por exemplo, a gente o homem também não amortece a bola nos mamilos. Ele amortece a bola com o peitoral aqui. Peitoral, e esse peitoral é igual, idêntico ao seu e ao meu, sabe? Lógico, tem algumas poucas diferenças. Se a gente recebe uma bolada muito forte nos peitos, vai doer. Da mesma forma como, né, se você receber uma bolada em outra parte do corpo, não vai doer muito. Essa questão de a mulher tem menos massa muscular, bom, a gente tem aí altos esportes de elite, mas que mulher e homem competem, lógico, tem as suas diferenciações. Mas eu, por exemplo, que sempre joguei de uma maneira mista, eu nunca senti essa, não, mas eu sou menina, então tem que entrar mais devagar. E não, é pra jogar sério, eu jogo porque sério. Na pelada, quando é pra Vera... É a Vera, exatamente. Não quer nem saber se é homem, se é mulher que tá ali. E eu sempre senti isso, em todos os meios que eu entrei de futebol. Bom, se ela tá aqui, é porque ela se garante, então vamos lá. E, de certa forma, eu sempre tentei manter essa garantia, digamos assim, ou jogando bola ou até no gol mesmo. Aí eu acho que entra a diferença entre mulher e homem. Se eu tomo um drible, normal. Agora, se eu driblo alguém naquele campinho, ele não para de ser zoado até o final do jogo. Porque tem isso, né? Tomou! Da Bianca. Da Bibi, né? Eu já dei alguns ovinhos ali, não tento mais, porque eu só dou ovinho em amigo. Mas é um subterfúgio do futebol, né? Futebol, recurso, né? É um recurso, exato. Técnico, você inventar uma firula ali. Né? Você tirar o espaço, né? Sair de uma jogada num espaço pequeno. Sim. E é o que acontece. O futebol bacana de se ver é esse, né? Esse, né? O Chico, ele é incrível em relação a tirar jogadas da cartola, assim, dar uma chilena, não sei, chaleira, alguns chamam de chilena, chaleira, dar aquela bolinha de lateral do pé. O Chico eu já vi pelo menos uns 5 gols olímpicos no campinho. Eu vi uma entrevista dele que ele falou que ele era frustrado de não ter sido jogador de futebol. Né? E é engraçado porque parece que, mas você sempre foi fã do Chico e tal. Não, eu acompanhava a história do Politeama mesmo, e tanto que na primeira vez que fui jogar, eu falei pro Chico, olha, eu acho que eu sou a única pessoa do campinho que sabe o hino inteiro de cor. E ele riu, brincou, sabe, porque ele tem aquela paixão por jogar, e é um lugar onde ele encontra os amigos, mas ele não fica ali fazendo a resenha, né, no final. Ele tá ali pra jogar bola, gosta de rever os amigos, sim, mas ele tá ali pra jogar bola e pra tentar fazer uma jogada de efeito, sair satisfeito do campo, né. Eu acho que todo mundo tá ali pra isso, né. Hoje, por exemplo, ele fez um gol incrível, tava todo mundo esperando que ele fosse tocar a bola, ele tocou no contrapé do goleiro, a bola entrou bonitinha, mansinha no canto esquerdo, e foi um gol incrível, um gol de quem sabe jogar, que tá ali ainda se recuperando da cirurgia e tudo mais, mas que não perdeu a genialidade com a bola. Inclusive, a gente estava conversando hoje sobre os hinos, né? Porque o Lamartine fez todos os clubes. América, Botafogo, Flamengo, Bangu também, Bangu. E a gente foi numerando, todos. menos o do Politeama. Foi, também. Gente, agora você me pegou numa rabuda, né? Porque eu realmente sei de cor, mas assim, cantar é uma dificuldade. É um desafio, né? Mas e é muito engraçado porque...
Politeama. E vou te pedir uma coisa, Bus, porque assim, precisa ter, pra gente não perder o ritmo. É o bum, 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 bum. É só isso. Politeama, bum, 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 bum. Politeama, Bum, 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 bum. o povo clama por você. Politeama, Bum, 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 bum. Politeama, Bum, 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 bum. cultiva a fama de não perder. Politeama, Politeama, o povo clama por você. Politeama, Politeama, cultiva a fama de não perder. Politeama, Politeama, o povo clama por você. Politeama, Politeama, cultiva a fama de não perder. O seu pavilhão tremula sempre de emoção, ostenta o galardão de clube sempre campeão. Tutti vão unir o nosso clube verde da glória, vitórias, da glória do meu Brasil. Eu já cantei uma vez com o Chico, inclusive. Esse bum 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 faz toda a diferença. Mantém o ritmo. É mesmo. E você pretende enveredar pela reportagem esportiva? É engraçado, isso E você chegou. tem estampa para ser, né? Você Chegou a ser uma. cogitou isso. Chegou a ser uma ideiazinha, mas o meu lado é um lado mais cultural, é um lado mais socioeducativo, cultural, e eu tô me enveredando por esse caminho, tentando colocar aí para frente um projeto social que, inclusive, na minha cabecinha, assim, mais lá para frente, eu já fico pensando em como articular isso, porque eu moro num condomínio muito grande, até aqui um pouco perto, e eu comecei a desenvolver esse projeto cultural dentro do condomínio. E na área de comunicação, que é muito falha ainda dentro do condomínio enorme, com 33 prédios. Inclusive, a gente vai agora, essa semana mesmo que vai entrar, a gente vai fazer um circuito de férias. São várias oficinas, bem bacana. E aí, no circuito de férias passado, eu montei uma arte ótima e coloquei no condomínio inteiro. No primeiro dia, não apareceu quase ninguém. E aí o que eu fiz? Eu fui para a quadra. No mesmo dia não apareceu ninguém, eu falei com as poucas pessoas que tinham aparecido, expliquei o projeto e fui para a quadra jogar bola com as crianças. E dali, naquele boca a boca, no dia seguinte a oficina estava com 30, quase 40 crianças. Então, assim, esse boca a boca, a partir do futebol, também fez com que o meu projeto decolasse, de certa porque forma. Porque o futebol mobiliza, né? Sim, exatamente. E aí, jogando, porque eu fui conhecendo as crianças. Por exemplo, tem uma menina, ela deve ter uns 7, 8 anos, acho que um pouco mais, talvez uns 9, mas aquela menina joga mais do que eu quando era criança. Então, assim, eu olhei para aquela menina, ficou matutando na minha cabeça, falando: poxa, será que a gente não consegue criar uma escolinha aqui dentro do condomínio? E, quiçá, fazer uma ponte aí, né? Sei lá, o Politeama mais pra frente, pensando, sei lá, em criar uma escolinha do Politeama ou alguma coisa assim. Eu sei que eles não têm essa pretensão. O que eles querem é chegar, jogar e não ter problema. Mas, assim, pensar numa forma de criar um laço a partir do futebol com essas crianças. Você pode fazer um projeto que tenha tudo isso, né? Inclusive, a gente está conversando aqui, então, há pouco tempo eu encontrei com o Ivan num barzinho que tem aqui embaixo, e aí comentei com ele, eu falei: poxa, a gente está criando uma rede bem bacana aqui no Caxambi, né? No Meier, Caxambi, e essa rede se fortalecendo e tudo mais, quiçá a gente não consegue fazer uma pelada, né, de 15 em 15 dias com o pessoal aqui do Meier, né? De criar esse laço também a partir do futebol, que é aquele momento que, é distração, você tá ali fazendo exercício e tudo mais, mas tem o pré e tem o pós, né? A resenha
pós-futebol, que é ali quando você senta, vai tomar, né, o seu hidratante natural de cevada. Então, assim, ali, aquele momento é um momento que surgem as ideias, criam os laços, né? Eu acho bem bacana, e já que estamos pensando e falando de futebol, talvez esse seja também um caminho bacana para se seguir, de oportunidades, de acessos. E eu acho que o futebol, ele traz um pouco isso numa questão de abrir acessos, né? Abrir contato, as pessoas se tornam amigas, se tornam parceiras ali no futebol, na escolinha e tudo mais, e vão criando laços com o futebol, inclusive. E é essa sensação mesmo de tribo, né? Você cria ali um grupo que, pô, eu defendo com unhas e dentes qualquer um ali do Politeama, como defendia com unhas e dentes qualquer menina que jogasse no meu time, na época de colégio e tudo mais. E eu acho isso muito bacana. E agora vou defender com unhas e dentes o pessoal do projeto social lá, que está começando de pouquinho. Tem uma galerinha ali, uns 6, 7 meninos e aquela menina que, nossa, eles estão nível Neymar, para mim, pelo menos. Você está a bordo da nave louca.